Ezequiel 47 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram mais águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Até aqui. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre mergulhar. Porque Deus, toda segunda-feira, Deus tem trazido palavras aqui que desmistificam algumas coisas que são pregadas, né? Por exemplo, segunda passada ou retrasada, não sei, eu comentei aqui no meio da pregação que fui pregar numa cidade, e eu estava sentado ainda antes de pregar, e eu escutei uma frase, né? E o Senhor imediatamente corrigiu, né? Uma frase que por muitos anos eu disse, que foi: o teu espírito tem liberdade aqui. E Deus me falou assim: quem que vocês pensam que vocês são para dar ordem ao meu espírito? E eu fiquei paralisada na cadeira. A única coisa que eu glorificava é que não era hora de eu pregar ainda, porque se fosse a hora eu não conseguia ficar em pé. Porque quando Deus ele fala conosco, a gente começa a se tremer tudo. Porque a nossa carne é pecadora, mas quem tem temor de Deus, pelo menos, quando Deus fala, começa a se tremer tudo. Eu não sei como é que você já não estava tremendo aqui na hora do começo do culto. E aí, a minha filha mais velha, ela sabe já quando Deus fala comigo, ela diz que o meu rosto muda. E o meu marido me olhou e falou: o que foi? Eu falei, acho que Deus me deu um código. Mas daí ele falou assim: tem base bíblica? Porque é a primeira coisa que ele pergunta: tem base bíblica? E eu falei: tem. Porque a Bíblia diz assim: onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Ou seja, não é onde A, B ou C está, onde o apóstolo está, o bispo está, o pastor está, é onde ele está. E ele está onde ele quiser, ele é Deus. Então é uma mentira dizer: Espírito, tu tem liberdade. Aqui é uma mentira isso daí. Ou no mínimo é um erro, né? O pastor Fred disse assim: não leva tudo na ponta da caneta. Daí eu falei assim: não, mas no mínimo é um erro. Porque nós não temos autorização legal para dar ordem para o Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque eu entendo o seguinte: eu entendo que quanto mais nós nos aprofundamos no Espírito, mais códigos proféticos, mais verdades são liberadas. E isso aqui é muito mais além. Por quê? Porque durante muitos anos a igreja viveu muitas mentiras, ou muitas verdades paralelas, chame lá como você quiser. E Deus começou a descortinar algumas coisas, porque é verdade. Porque eu já estive em lugares de densas trevas, mas o Espírito Santo estava lá. Ele não estava lá porque eu estava, ele estava lá porque ele queria estar lá. Ele queria estar lá para trazer verdade para aquelas pessoas. E eu falei: meu Deus. E eu tive que pedir perdão a Deus, porque muitas vezes eu disse isso: Espírito Santo, tu tem liberdade aqui, como se nós, os supremos, absolutos, soberanos, crentes, tivessem, aleluia, a oportunidade, ou a audácia, ou a autoridade, ou a relevância de dar uma ordem para o Espírito Santo. Meu Deus. E aí eu entendi como nós somos soberbos, e nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Só que eu cheguei em casa, e o pastor falou assim: sabe que eu estava vendo uma reportagem sobre mergulho? E eu na hora parei tudo que eu estava fazendo. Porque quando algo sai da boca dele, ele é a minha autoridade. Aprenda uma coisa sobre autoridade: você não tem que ter medo de autoridade, você tem que ter respeito. Vou dizer de novo: você não tem que ter medo de autoridade, você tem que ter respeito. Você não pode fazer nada para agradar uma autoridade, você tem que fazer, aleluia, por respeito, por honra. Até porque outro dia Deus nos deu um código: onde não existe honra, não existe governo de Deus. E é por isso que tem gente aqui sentada aqui, que está sentada aqui toda segunda-feira e não governa a sua própria casa, porque não tem honra. E quem não tem honra não tem governo. Quem está me ouvindo? Só que Ele é autoridade sobre a minha vida.
E quando ele fala, eu paro para escutar. E ele falou, e eu falei, meu Deus. Aí ele falou assim, você sabe, mano, que existe um aparelho, como se fosse uma bolha, para os caras mergulhar. Nós não conseguimos descobrir o nome do negócio. Mas existe um negócio. Ele falou assim, só que é o seguinte, né? Embaixo d'água tem muita pressão. Então chega uma altura lá do mergulho que é perigoso o corpo do mergulhador estourar. E eu falei, meu Deus, isso dá uma pregação. Ele falou, dá, eu falei, lógico. Ezequiel 47. E aí eu fui estudar. Por que, pastor? O que eu tenho que ver com mergulho? Acontece que tem gente aqui nessa noite, e é com esses que eu quero falar, em primazia. Aleluia. Tem gente que quer mergulhar no Espírito. Tem gente que quer viver os secretos de Deus. Tem gente que entende o que Salomão fala em Provérbios, que Provérbios fala assim, ó. A glória de Deus está em encobrir as coisas, mas a honra dos reis em descobri-las. Não são todos que descobrem os segredos de Deus, são só reis e rainhas, aleluia. Mas para descobrir essas coisas de Deus, aleluia, a pessoa tem que mergulhar em Deus, a pessoa tem que mergulhar no Espírito. Só que daí eu entendi nessa semana que por que tem muita gente que nasce e morre em Jesus e não mergulha em lugar nenhum. E é aqui que eu quero falar nessa noite. E eu tenho certeza que alguns que não conseguiram mergulhar vão começar. Vou dizer de novo, alguns que não conseguiram mergulhar vão mergulhar depois de hoje. E alguns, aleluia, que mergulhavam, mas imediatamente já vinham para fora, porque não conseguiu respirar, vão conseguir ficar mais tempo mergulhados em Deus. É uma loucura o que eu vou falar hoje aqui. Uma loucura o que eu vou falar hoje aqui. Uma loucura. Mas só que tem gente aqui que quer esse mergulho. Tem gente que quer as coisas secretas de Deus. Tem gente aqui que quer as coisas profundas de Deus. Que esse evangelho assim, tem diz o Senhor, já está por aqui, ó. Porque tem gente que já está vomitando esse evangelho aí, supérfluo, de uma igreja de plástico, que não conhece nada, não vê nada. Aleluia. Eu quero que você preste atenção nisso. Eu aprendi tanta coisa estudando esse negócio. Primeiro que existe um sinônimo para a palavra mergulhar em Deus. Aleluia. Qual é o sinônimo? 3 palavras é o sinônimo de mergulhar. A primeira é concentrar. Ou seja, aqueles que não sei o que foi falado, não ouvi, não entendi, esses nunca vão mergulhar em Deus. Segundo sinônimo, consagrar. Consagrar é um sinônimo de mergulhar. Pensa bem. Ou seja, aqueles que não têm uma vida de consagração, aqueles que não oram, que não jejuam em casa, aqueles que não, aleluia, calam a boca para parar de mentir, para parar de se autopromover, aqueles que não calam a boca para falar mal dos outros, esses aí nunca vão mergulhar. Aqueles que não calam a boca, aleluia, para parar de se achar, para se autopromover, eles nunca vão mergulhar. Nunca. Daí eu entendi por que tem Jesus Cristo de Nazaré. Eu entendi por que tem crente que nasce e morre naquelas águas rasas. Está lá que nem criança, presta atenção. Porque eu aprendi tanta coisa com a Rebeca essa semana. Porque tem gente que gosta de brincar na água que nem criança. Eu vou pisar aqui na poça, vou chutar. Porque só é o nível que consegue andar, que é água pelos tornozelos. Tem gente que só consegue assim, sabe por quê? Porque não passa de criança, quer brincar no barro ainda. Porque quem tem água pelos tornozelos são aquelas pessoas que gostam de brincar com o barro. Como assim, pastora? Na linguagem profética, o barro representa o pecado. Tem gente que nasce e morre com águas pelos tornozelos porque gosta de brincar com o pecado. Porque acha que domina o pecado, enquanto faz muitos anos que o pecado está dominando. Eu vou dizer para você uma coisa. Se você faz muitos anos que está tentando ser livre de um pecado, e você acha que você está brincando com o pecado, você acha que você está dominando o pecado, eu tenho uma notícia triste para te dar. O pecado está te dominando e não é de hoje. Mas você tem hoje a rica oportunidade, aleluia, de dar um chega nesse negócio de pecado. Para de ser criança e de brincar em poça de barro, porque são as águas pelo tornozelo. Como assim, pastora? A água pelo tornozelo, você mete o pé, ela já fica marrom. Sim ou não? Cadê os pescadores? Não me vem com conversa fiada, que não me levam a pescar, mas eu entendo um pouquinho porque eu fui estudar. É assim ou não é os pescadores? É assim, Daniel, ou não é? Quando vai pescar e tem barro embaixo da água, e aleluia, você pode olhar a água, ela está clarinha, mas quando você bota o pé lá, o barro vem para cima. É assim ou não é? Porque quem anda com água pelo tornozelo, anda no meio do pecado. Aleluia, quem está me ouvindo? Só que o terceiro sinônimo de mergulhar é uma loucura santa, andar e a saia. Aleluia, o terceiro sinônimo de, aleluia, de mergulhar significa submergir. Só que submergir são 2 palavras. Sub é embaixo.
E aí o que Deus falou comigo é o seguinte: só vai mergulhar em Deus aquele que se submete a uma autoridade. Só vai andar amanda, caia, sai, mergulhar em Deus aquele que se submete a uma autoridade. Eu não estou falando de submissão, de fazer tudo que é mandado fazer, porque a Bíblia diz que aquele que faz só o que é mandado fazer é um servo inútil. Mas submissão a uma autoridade, aleluia, ouça por favor, submissão a uma autoridade significa respeito e honra a essa autoridade. Submissão a uma autoridade é você entender, andar a saia, que aquela pessoa já alcançou lugares que talvez você ainda não alcançou, você vai alcançar em nome de Jesus. Você sabe que um casal que eu cuido espiritualmente, eles não são daqui, eles devolveram a primícia pela primeira vez essa semana. Ouça por favor, eles não sabiam a violência da primícia, até ouvirem uma pessoa que é primicista dar um testemunho. Aí resolveram devolver a primícia, pastor. Já disse. Sabe o que aconteceu? Me ligaram e falaram assim: pastor, aconteceu alguma coisa aqui. Eu falei: por quê? A cidade inteira se endemoniou contra nós. Daí eu falei assim: não é assim. É que agora vocês vão começar a ver aquilo que vocês não estavam vendo. E eles estão apavorados. Eles estão apavorados porque eles começaram a ver coisas de pessoas que trabalhavam com eles e eles ainda não tinham visto. Mas como? Nós somos cegos. Pois é, mas é que a primícia tem essa autoridade. Submissão a mandaia sai é você respeitar aquilo que está sob a pessoa que, aleluia, que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida. Eu conheço os defeitos do pastor, é lógico que eu conheço os defeitos do pastor, mas eu honro aquilo que ele tem da parte de Deus. Não existe nenhuma autoridade sobre a tua vida, seja ela marido, pai, pastor, bispo, apóstolo, sacerdote, que não vai ter defeito. Todos nós temos defeitos, mas a questão é honrar o que a pessoa tem de Deus. Então, aleluia, o terceiro sinônimo de mergulhar: quem não se submete à autoridade não mergulha. O máximo que você vai andar é com a água pelo joelho. Por quê, pastora? Porque sabe o que acontece? A água pelo joelho, se a tua perna não tiver preparo físico, você consegue até andar um pouco. Dali um pouco a sua perna cansa e fala: eu não vou mais. Eu não vou mais, não dá. A água está muito pesada. A água está muito pesada. E aí, pastora, daí quando nós temos uma autoridade sobre a nossa vida, quando a água está muito pesada, a gente agarra na autoridade. E a autoridade, como já conhece a água mais profunda, ela consegue te levar a um nível mais profundo. Sabe, uma vez eu ouvi um cara dizer assim: ó, não tenha como autoridade alguém que não foi em lugares mais altos ou maiores que você. Só que eu tive um apóstolo sobre a minha vida durante muitos anos. Ele nunca foi para a Europa, mas eu fui, quando ele me cobria espiritualmente. Ele nunca tinha ido para a África, mas eu fui. Quem está me ouvindo? E quando perguntar, porque perguntaram isso para ele, tiveram a ousadia de perguntar numa convenção mundial por quê? E ele falou assim: é simples, eu gero filhos, não cavalo. E a característica de um pai e uma mãe de verdade é querer que o filho vá mais longe. Aleluia. Todavia, eu só fui em algum lugar quando ele me abençoou. Quando ele disse vai, ele me monitorava dia e noite. Quem está me entendendo? Porque pai e mãe faz isso, monitora, né, Júnior? Mesmo casado depois, né? Mesmo depois de ter casa, monitora. Pai e mãe monitora ainda, de perto. Aleluia. Quem está me ouvindo? Não importa quão grande o filho ficou, não importa onde é que está morando, monitora. Aleluia. Quem está me entendendo? Então, aleluia, se você quer mesmo, verdadeiramente mergulhar em algum lugar em Deus, se submeta a uma autoridade, mas de verdade. Aleluia. Aí, Deus que me perdoe, ouvi as coisas desse homem. Aí, faz muitos anos atrás, que Deus começou a falar conosco numa época aqui: vocês têm que se preparar fisicamente. E Deus começou a falar conosco: tem que se preparar fisicamente. Tem que se preparar fisicamente. Daí, como eu tenho pastores que eu conheço em vários lugares do mundo, eu comecei a ver os pastores se preparando fisicamente. Começaram a caminhar, começaram a comer menos de noite, né? Aquela barriga que era cemitério de frango começou a morrer. Aleluia. E aí eu comecei a me ligar nesse negócio. Eu falei: mas não é que é verdade. Só que para um mergulhador, mesmo que ele seja amador, tem pessoas que eles não permitem nem que faça mergulho, aleluia, que eles chamam de iniciante. Por quê? Porque se não tiver preparo físico, morre embaixo d'água. Vou dizer de novo.
Você quer mergulhar em Deus, você tem que ter preparo físico. Você tem que se preparar fisicamente. Por quê, pastora? Porque em algum lugar espiritualmente requer um desgaste físico estratosférico. Quero que você preste atenção nisso que eu estou falando. Tem muitas pessoas que já perguntaram, por que ela está tão cansada na segunda-feira? Eu vou te explicar por quê. Sabe como eu tenho orado? Há muitos meses eu tenho orado para Deus me dar uma equipe milionária. Não por causa do dízimo e da primícia. Não tem nada a ver com isso, eu não vivo de primícia. Aleluia. Sabe por quê? Para que a pessoa tenha a opção de descansar na terça-feira. Eu tenho orado assim para Deus erguer uma equipe que possa ir comigo nos lugares, mas principalmente uma equipe milionária, que tenha a opção de dizer na terça-feira eu não posso trabalhar. Porque sabe por que segunda-feira é desgastante? Porque foi provado cientificamente que 40 minutos de pregação com o poder de Deus, 40. Às vezes nós ficamos 3, 4 horas lá na vigília, nem sei quantas horas eu fiquei. Às vezes nós ficamos 40 minutos de pregação com o poder de Deus equivale a 8 horas de trabalho braçal. Sabe a pessoa que trabalha de pedreiro, que carrega tijolos, ergue cimento, abaixa cimento, 40 minutos de pregação equivale a 8 horas do trabalho de um pedreiro. Quem entendeu? Imagina um culto de segunda que às vezes é 3 horas de poder de Deus aqui. Quantas horas nós trabalhamos? E o pastor ainda descodificou outra coisa. Essa pesquisa foi feita em cima de uma pessoa que começa uma pregação. A pregação tem começo, meio e fim. Aqui não funciona assim. Aqui nós começamos numa, vamos para outra, daí descemos na outra, subimos na outra, aleluia, acabamos em outra, porque a gente vai onde que Deus manda ir. Então, aleluia, quantas horas nós trabalhamos de trabalho braçal aqui? Quem está me ouvindo? Então, aleluia, outro dia, eu não sei quem foi que subiu aqui um dia para ministrar. Não me lembro quem foi. Eu sei que teve 12 horas de adoração. Falar nisso, nós já temos marcadas 12 horas de adoração. Quarta-feira eu preciso de todas as pessoas que fazem parte dessa igreja aqui, para uma reunião. Um dia tinha 12 horas de adoração e tinha um rapaz aqui. Só que Deus me mostrou que o rapaz era soberbo, mas soberbo. E ele, faltou uns adoradores aí e trouxeram ele. E eu perguntei assim, o que você toca, menino? Toco tudo. E assim eu falei, eu não vou deixar esse guri subir, mas de jeito nenhum, Deus. E Deus falou assim, o altar é meu. Eu falei, é verdade. Falei, tá bom, então sobe. Ele subiu aqui, mas com toda a prepotência dele, o Espírito Santo de Deus estava aqui. Ele não conseguiu tocar nada, não saiu nada dele. Ele desceu quebrado, mas quebrado e meio. E quando ele desceu, eu estava esperando ele, mas daí que eu não ia perder a oportunidade. Falei, agora, porque vai que morra, ele tem que descer. Aí eu falei, o que foi, meu filho? E ele falou assim, não sei o que tem aí em cima. Eu falei, ali em cima tem uma coisa que tu não conhece, que a técnica não dá. A presença. E aí já peguei. Aleluia. Sabe por quê? Ouça, por favor. Porque nós temos que ter preparo físico para as coisas espirituais. Mas nós temos que reconhecer que tudo vem dele. Que tudo volta para ele. As pessoas não sabem que peso tem em cima desse altar na segunda-feira. Não porque sou eu que prego, não porque você vem aqui. Aleluia, porque nós temos um encargo na segunda-feira aqui. Um encargo que não diz respeito a Caxias do Sul, não diz respeito mais ao Rio Grande do Sul, mas nem diz respeito mais ao Brasil, porque, aleluia, já teve pastor aqui de Brasília, num culto aqui que chegou de surpresa, já teve gente de não sei quantos estados aqui num culto só, já teve gente de outra nação que vieram aqui, que vieram parar aqui, que até hoje eu não sei como. Aleluia. Sabe por quê? Porque nós temos um encargo sobre nações. Essas bandeiras não estão aí para enfeite. Quem está entendendo? Outro dia no casamento ali, tinha um senhor que ele me conhece desde pequena. Ele chegou aqui e perguntou, ele não é cristão. Ele falou assim, ô Paula, por que essas bandeiras estão aí? Isso aí não é para enfeite, né? Eu falei, não é para enfeite. Eu fiquei pensando, como é que ele sabe que não é para enfeite? E tem um monte de crente que entra e sai daqui e pensa que isso aqui é para enfeite. Eu lá preciso enfeitar a igreja. Aleluia. Eu ia inaugurar isso aqui até sem cadeira. Aleluia, presta atenção. Nós não precisamos de enfeite, igreja não precisa de enfeite. Igreja precisa de presença de Deus. Essas bandeiras não estão aqui para enfeite, essas bandeiras estão aqui porque nós temos um encargo sobre as nações. Nós somos profetas de nações. Essa igreja é um útero de profeta. Então, para mergulhar tem que ter preparo físico. Número 1. Número 2, tem que ter controle emocional. Porque quando a pessoa mergulha, se ela perder o controle emocional, ela morre. Então quer mergulhar em Deus, você tem que ter controle emocional. Você não pode um dia. E a pastora começou pregando aqui um negócio. Começamos num mistério aqui, né?
Um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal. Um dia eu estou crente, no outro dia eu estou desviada. Num dia, aleluia, eu quero Deus, no outro dia eu quero pecado. Tem que ter controle emocional. Quem não tem controle emocional, quem não tem uma estabilidade em Deus, não mergulha. Vou dizer de novo. Quem não tem controle emocional, não mergulha. Quem entendeu? Terceiro lugar, aleluia. E o mais importante, um dos mais importantes, para mergulhar tem que ter capacidade pulmonar. Não entendi, pastora. Aleluia. Eu preguei aqui sobre a coluna vertebral. E eu expliquei que as vértebras que protegem, ou deveriam supostamente proteger os pulmões, representam o ministério apostólico dentro da casa. E aí eu digo para você que a igreja como um todo, porque eu não estou pregando para essa igreja aqui, não estou pregando para 4 paredes, que eu não preciso fazer isso daí. Aleluia. A igreja como um todo não tem mergulhado em Deus, por quê? Porque existe uma deficiência na igreja como um todo, que são apóstolos verdadeiros e genuínos. Apóstolos, andaramanda caia sai, e tem apóstolo aqui nessa noite. Apóstolos, andaramanda caia sai, preparados por Deus, forjados por Deus, para quê? Para dar gás, para proteger os pulmões, para que a igreja tenha fôlego de ir mais além. As pessoas entendem apóstolo como muita coisa. Pastora, mas apóstolo não é aquele que fundamenta, abre igreja. Mas uma das traduções de apóstolo é isso. Mas apóstolo no grego era um termo militar, de pessoas que preparavam, que mudavam a cultura de um exército subjugado. Ou seja, aleluia, o apóstolo ele tinha autorização legal de governo para mudar uma cultura. Vou dizer de novo. Um dos motivos que a igreja não está mergulhando mais como deveria mergulhar é porque a igreja como um todo tem uma deficiência no apostólico. Só que a Bíblia diz que os fundamentos da igreja é o apostólico e o profético. Porque eu perguntei para Deus assim, Senhor, essa semana eu fiz muitas perguntas para Deus, né? Eu falei assim, Senhor, como é que pode, né? Uma pessoa ter tanta influência e o estado geográfico, o estado, não a cidade, o estado, está passando por tantos problemas eclesiásticos. E Deus falou assim para mim, porque a autoridade, ela é territorial, ela não é, aleluia, espiritual. E eu falei, quero uma prova. E daí um homem que eu respeito, aleluia, começou a falar sobre, aleluia, como deveria ser a nossa vida espiritual e como nós deveríamos ser temidos no inferno. E eu pensei, meu Deus, mas eu não conheço muito crente que é temido no inferno. E Deus falou, exatamente. Quando os crentes forem temidos no inferno, vou dizer de novo, quando os crentes forem temidos no inferno, então essa pessoa pode ser dita que ela tem autoridade sobre um estado ou sobre uma nação. Pastora, base bíblica para isso, eu vou te dar uma base bíblica para isso. É que o rei Saul tinha um espírito maligno da parte de Deus. E o que fizeram? Foram buscar quem? Foram buscar o apóstolo? O bispo? Não. Foram buscar o Davizinho. Porque ainda ele não era rei, Davi. Pastor, ele já tinha recebido a unção. Ouça, por favor, houve 3 unções sobre Davi. Ele tinha recebido uma unção só. Aleluia. Vamos buscar quem? Davizinho. Como é que ele manda o demônio embora de Saul? Ele faz uma oração charamandaia, ele fala 300 línguas estranhas, ele prega 200 revelação? Não. Ele adora. Ele adora. Ele adora. Sabe por quê? Porque quando um nome é temido no inferno, andaia saia, não precisa de frescura, não precisa provar nada para ninguém, não precisa de título, não precisa de reconhecimento, não precisa de comprovante, não precisa, aleluia. Quando alguém é temido no inferno, ele chega no lugar e os demônios já sabem o que eles têm que fazer. Existe uma mulher aqui em Caxias, que na minha opinião ela deveria ser honrada o tempo todo. Queimaram um bebê em azeite quente uma vez para matar ela. Largaram esse bebê na porta da casa dela. Não, felizmente, né? Porque ela já está morando com o Senhor. Mas essa mulher já está morando na glória.
Diz que uma vez tinha um evento na igreja que ela presidia e os caras se endemoniaram lá. Se endemoniaram que um demônio pegou um camarada grandão e pendurou ele na parede e ele ficou batendo os pezinhos aqui, ó. Pendurado na parede e ninguém conseguia tirar o demônio das goelas do cara. Daí tiveram que chamar a mulher, porque ninguém conseguia mandar o demônio embora. Chamaram a mulher. Diz que quando a mulher desceu do carro e botou o pé no estacionamento da igreja, o demônio gritou lá dentro: com essa aí eu não posso. E largou o cara. A mulher botou o pé lá fora no estacionamento. E estou falando de uma mulher, né? Num estado extremamente machista. Estou falando de uma mulher. Quando ela botou o pé lá no estacionamento, o demônio gritou lá dentro: com essa daí eu não posso, vou ter que largar. E ó. Só que essa mulher tinha uma característica, né? Ela não queria parecer, ela não era melhor que ninguém. Quando eu perguntava para ela, ela não dizia: eu faço tal coisa, Não, porque agora tem gente que quer dar currículo aqui, né? Eu expulso demônio, eu entendo de libertação, eu entendo de cura, eu não entendo nada. Porque a casa está virando um chapéu velho, não entende nada. E daí eu não quero descer nesse nível, mas daí eu fico... Ai. Mas pastor, existe um aparelho para mim poder mergulhar. Pois é, então, eu já estou terminando. Existem vários tipos de aparelho, mas eu quero falar do mais simples hoje. Porque ainda nós temos que... Ainda tem 2 níveis, né? Existe um aparelho que é aquele lá, aquela máscara, né? O tubo de oxigênio. Só que daí, olha só. Por que nós precisamos de preparo físico? Porque o tubo de oxigênio do mergulhador, o mergulhador, esse júnior, digamos assim, ele pesa 15 quilos. Não entendi, pastor. Pois é, mas é que tem gente que a capa não pesa nada ainda. E quer mergulhar, não dá. A capa precisa ficar um pouco mais grossa. Eu perguntei para Deus hoje quanto pesava uma armadura de um romano, né? Porque outro dia o pastor teve uma aula sobre armadura, meu Deus. E eu fiquei apavorada com a aula porque eu entendi que tem pessoas que não vão nunca poder mesmo usar armadura. Nós pedimos para o Senhor nos revestir com aquela armadura de Efésios 6, né? Porque tem gente que faz essa oração. Vou fazer uma oraçãozinha simples antes de sair de casa, bem rapidinho. Senhor, me reveste com a tua armadura. Bota o cinturão da verdade, a capa da justiça, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho, o capacete da salvação, e ramando da caia, sai e vamos embora. Porque tem gente que a oração é assim, dá saída já. Só que daí é o seguinte, o cinturão da verdade funciona assim: a hora que tu mentiu, tu já está sem ele. Ah, não escuto nenhum ai, né? Não, porque tem gente que até se reveste da armadura. Mas a hora que mentiu, tu já está sem o cinturão, tua barriga já está descoberta. A hora que você teve a oportunidade de pregar para alguém, você não pregou, você já está com o pé descalço. A hora que uma seta do diabo veio e tocou a tua mente, tu já está sem capacete. A hora que a tua fé falhou, tu já está sem escudo. Presta atenção. Porque tem gente que se reveste de armadura, mas sai na rua, faz tudo errado e fala, chega em casa tudo estrupiado e fala: cadê a tua armadura, Deus? Você não tem capacidade de carregar a capa, que ainda tá levinha, quem dirá a armadura. Uma armadura de um romano pesava de 50 a 60 quilos, presta atenção. Quanto você acha que pesa a armadura de Deus na tua vida? Quanto você acha que pesa? Quanto você acha que pesa a armadura de Deus na tua vida? Crente, cresce. Porque o Senhor não vai vir buscar uma igreja menininha. Aleluia. O que o negócio de oxigênio tem a ver comigo, pastora? Aleluia, para você mergulhar você vai ter que estar de capa. E a capa, aleluia, para mergulho, ela é pesada. O cilindro de gás para você mergulhar, mergulho júnior, pesa 15 quilos o menor. Bota 15 quilos nas tuas costas. Chega em casa, pede pro teu marido, pra tua esposa, não sei, botar 15 quilos de farinha, aleluia, dentro de um saco e bota nas costas. Você tem que fazer o teste fisicamente. A duração do mergulho, ouça por favor, o cilindro pesa 15 quilos mínimo. Quem é mergulhador júnior, mergulha, sabe quantos minutos no máximo pode ficar embaixo d'água? Num lugar de até 12 metros. Tudo que diz respeito a mergulho é profético. Sabe por quê, pastor? Porque o número máximo de metros que o mergulhador júnior pode mergulhar é 12 metros. 12 é o número do governo. 12 é o número de porta. 12 é o número de pedra. 12 é o número dos discípulos. Presta atenção. Porque se Deus não está falando comigo, contigo está falando o quê? 12 metros é o máximo. Aleluia. Só que sabe quantos minutos ele consegue ficar lá embaixo? 50. 50 minutos. O que isso quer dizer para mim, pastora? Em base, uma palavra bem esmiuçada, ela vai demorar 40, 45 minutos, estourando 50. É o tempo que eu consigo levar algumas pessoas a mergulhar em alguns níveis de palavra. Alguns níveis, não em todos. O tempo máximo de um mergulho júnior
O mergulhador júnior é no máximo 50 minutos. Se isso não é profético, eu não sei mais o que é profético. Pastora, mas eu tenho já águas pelos lombos. Só tem águas pelos lombos quem está grudado com outra pessoa. Se você acha verdadeiramente que o teu ministério é tão bom que você pode fazer sozinho, você não tem águas pelos lombos. Você me desculpa, mas você não tem. E eu vou desmistificar isso daqui pela palavra. Você não tem. Se você acha que você pode mergulhar em Deus sem ter alguém do seu lado, isso é mentira. Pastora, mas eu não tenho ninguém. Mentira também. Aleluia. Porque por muito tempo foi falado, não existe amigo dentro da igreja. Existe sim. Por muito tempo foi falado, mas a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. De muitos, não de todos. Vou dizer de novo. A Bíblia diz que o amor de muitos, não de todos. Então não é o amor de todos que esfriou, é só de alguns. Então você não pode pegar tudo e vou traduzir para o meu original. Não, o original é o original. A Bíblia não diz que o amor de todos esfriaria. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, não de todos. Quem está me ouvindo ainda? Ok, eu estou terminando. Aleluia. Só pode ser de 12 metros, o cilindro pesa 15 quilos. O que diferencia a capacidade, a quantidade de ar dentro do cilindro é o tamanho do cilindro e a pressão utilizada para o seu enchimento. Aleluia. Não entendi, pastor. O que muda a capacidade da respiração embaixo d'água é com que pressão o teu cilindro de ar foi enchido. Com que pressão você foi forjado? Como é que você foi forjado? Passando a mão na sua cabeça? Não vai durar. Daí eu entendi por que eu tenho que ser tão dura aqui na segunda-feira. Eu não queria ser dura. Eu já pedi para Deus 1 milhão de vezes para me dar uma palavra aqui, light. Não dá. Sabe por quê? Porque eu fui forjado na pressão. E eu só sei forjar na pressão. Sabe por quê? Porque se eu te forjar na pressão, você vai aguentar mais tempo. E aí tem um monte de Maria mole aí na igreja. Um monte de Maria vai com as outras na igreja porque não foram forjar na pressão. Foram forjados no, aleluia, no paparico, no mimimi, no coitadinho aí. E aí é por isso que tem gente hoje que não aguenta nada. Aleluia, que quando recebe uma prensa, uma dura, vaza embora. Porque, aleluia, não foram forjados na pressão. Foram forjados no assim, receba a vitória, receba. Eu nunca vi isso daí. Receba, aleluia. Eu só vejo, aleluia, na minha vida pelo menos, e agora tem umas loucas andando comigo aí, aleluia, eu só vejo renúncia. Daí eu não sei que igreja é essa, que é só receba. Que receba o quê? Aleluia. Nós temos que dar glória a Deus se nós estiver pronto para entrar no céu. Nós temos que dar glória a Deus, mas glória a Deus, se nós estivermos prontos para morar no céu. Porque a maioria de nós, aleluia, se Jesus voltasse hoje não ia entrar no céu. Por quê, aleluia? Porque, aleluia, não está acostumado, nem conseguiu mergulhar. O Senhor nos chamou para mergulhar. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra de Ezequiel? Presta atenção. A Bíblia diz que o Senhor leva Ezequiel a águas profundas, a águas que não se pode passar a nado. E o que acontece? Hoje eu não quero falar com você sobre a ida, a vinda de Ezequiel, não me interessa isso daí hoje. Eu já preguei sobre isso também, não estou aguentando mais esse negócio. O que eu quero pregar é o seguinte, é que quando Deus leva Ezequiel lá no profundo, e eu vou falar com aqueles que querem mergulhar, porque tem uns 2, 3 aqui que querem. Quando Deus leva Ezequiel lá no profundo, Deus traz, ouça bem, porque não é o diabo que traz Ezequiel de novo para a margem, é Deus que traz. Quando Deus traz Ezequiel de novo para a margem, a visão de Ezequiel mudou. Vou dizer de novo. Sabe quem tem a visão transformada? Quem mergulha. Sabe quando eu conheço uma pessoa que quer se autopromover? Uma pessoa, aleluia, que a única palavra na boca dela é eu. Quando uma pessoa que quer fazer tudo dentro da igreja, no final acaba que não faz nada, porque não faz nem dentro da casa dela. Sabe como é que eu reconheço? Eu reconheço porque a visão da pessoa não mudou. A pessoa que não confessa pecado, nunca mergulhou. Em compensação tem gente aí que ainda está em pecado, mas já mergulhou em Deus. Por quê? Porque confessa. Porque olha só, a Bíblia diz que quando Deus traz Ezequiel de volta, a visão de Ezequiel está diferente. E a Bíblia diz aqui que eu li com você, Ezequiel começa a ver o quê? Começa a ver as árvores que ele não viu antes. Ele começa a ver que na árvore tem fruto para os 12 meses do ano. Ele começa a ver que dentro da água tem peixe. Peixe representa a alma, todo tipo de peixe. Só que ele vê que dentro da água também tem comida para o peixe. Comida
para cada tipo de peixe. Sabe o que acontece? Pessoa que nunca mergulhou quer dar qualquer comida para todo mundo. Uma pessoa que já mergulhou entende que cada nível de pessoa tem um nível de comida. Vou dizer de novo. Pessoa que já mergulhou em Deus entende que não pode dar a mesma comida para todo tipo de peixe. Aleluia. Tem gente que se comer a comida que come aqui, que você come aqui na segunda, vomita. Embora tenha muitas pessoas que não dê valor para a comida que é servida aqui da parte de Deus na segunda-feira. Eu não entendi, pastor. E isso é só o primeiro nível de mergulho. Eu vou pregar sobre os outros níveis em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ouça, porque existe um nível, que foi o nível que o pastor Fresno me falou, que é um nível de mergulho muito profundo. Só que é muito perigoso, por quê? Porque o corpo pode explodir. Aleluia. Ninguém entendeu o que eu estou falando aqui, porque eu estou falando profeticamente. Em nome de Jesus você vai entender. A igreja é o corpo de Cristo. Existe um nível de mergulho, aleluia, que é para o corpo, como um todo. Quem está me ouvindo? E é nesse nível que eu gostaria que a igreja um dia entrasse. Não é hoje, aleluia, mas um dia entrasse. Existe um nível de mergulho em Deus que vai te fazer ver coisas que diz respeito a todo o corpo. Existem coisas que ninguém aqui viu, só um mergulhador viu. Porque elas não podem ser tiradas lá das profundezas de qualquer maneira. Elas podem ser descritas, não removidas de lá. Quem entendeu? Existem segredos em Deus que nós podemos falar, compartilhar, e ninguém vai tirar dele. O que tu está falando, pastora? Eu estou falando com aqueles que querem mergulhar em Deus e entendem exatamente o que foi falado aqui na abertura do culto. Que não é nada deles. Precisa ficar lá no fundo. Você pode vir, contar, trazer as experiências, compartilhar, trazer crescimento. Mas o mais forte que eu gostaria muito que ficasse registrado no teu espírito essa noite. Quem mergulha em Deus tem a sua visão transformada. Quem mergulha em Deus nunca mais vê as coisas da maneira que via. Tudo que é aqui humano, tudo que é raso, tudo que é supérfluo deixa de ter importância. Vou dizer de novo. Ouça por favor. Quem mergulha em Deus, tudo que é aqui terrenal, que nem dizia o apóstolo, deixa de ter importância. Só que, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui para nos levar a esses lugares mais profundos. O Espírito Santo quer nos levar todos os dias a esses lugares mais profundos. Essa palavra mexeu tanto comigo, mas tanto comigo. Porque eu me lembro cada vez que Deus me levou a mergulhar em lugares mais profundos. E como a minha visão mudou. E como as coisas aqui nessa terra deixaram de ser importante. Hoje eu perguntei para 2 pessoas, tu não conhece nem o pastor que assumiria essa igreja do jeito que está. Eu queria começar do zero de novo. Eu não tenho problema nenhum de começar do zero. Não tenho problema nenhum de começar do zero de novo. Ouça por favor. Porque se eu sei que Deus é comigo, Ele vai fazer tudo melhor ainda do que já fez. Porque a visão é ampliada. Tudo aquilo que é humano, ouça, deixa de ter importância quando nós mergulhamos. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. O Espírito Santo de Deus, Ele está te convidando, nos convidando nessa noite. Porque antes de falar contigo, Ele falou comigo. Ouça, tudo que diz respeito a esse mergulho aqui, físico, diz respeito ao mergulho com Deus, tudo. Porque na verdade, aleluia, o pastor falou uma coisa que faz todo sentido. Não existe nada aqui no mundo físico que já não existe no mundo espiritual. Então, aleluia, o que tem no mundo físico foi, aleluia, trazido do espiritual. Quem entendeu? Eu vou dizer de uma outra maneira. Todas as pessoas dão mais importância para aquilo que é físico. Todas, isso é natural. Você pode até aqui agora estar aqui e dizer assim, eu quero as coisas sobrenaturais. Mas amanhã chega as contas para pagar, você já se desespera. E aí você automaticamente volta para o físico. Mas eu quero dizer para você, o pastor Fred falou um negócio interessante. Ele falou assim, ele estava orando e ele falou assim, as coisas espirituais são mais importantes que as coisas físicas, Senhor. Faz com que as pessoas entendam isso. E eu fiquei meditando naquela palavra, eu fiquei meditando nessa palavra. Porque até outro dia ele era um homem que só vivia das coisas físicas. E eu pensei, mas como é que pode em tão pouco tempo
ele entender as coisas espirituais nessa profundidade. E o Senhor falou comigo porque ele respeita. Embora muitas coisas ele não conheça, ele respeita. Tudo aquilo que nós respeitamos, nós atraímos. Ouça, por favor. Só que eu fiquei pensando o seguinte: até quando a igreja, porque o meu problema não é aqueles que estão lá fora, meu problema é os que estão aqui dentro. Até quando a igreja vai dar mais importância para as coisas físicas que para as coisas espirituais? Até quando? Até quando nós vamos potencializar, digamos assim, as coisas físicas mais do que as coisas espirituais? Até quando? Até quando? Você sabe que quando nós damos importância para as coisas espirituais, nós não precisamos lutar pelas físicas, elas vêm automaticamente. Aconteceu um negócio conosco essa semana formidável, eu ainda não posso testemunhar, mas um negócio formidável. Por quê? Porque nós estávamos buscando algo que era espiritual, e Deus nos surpreendeu com algo físico extraordinário que não tem como vir de homens. Não tem como vir de homens, não tem como vir de homens. Não tem como vir de homens. Quem está me ouvindo? Não tem como vir de homens. Só vem de Deus por causa do quê? Porque nós estávamos preocupados com as coisas espirituais. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está te convidando nessa noite a entender, ouça por favor, a entender que as coisas espirituais, elas são mais importantes, aleluia, que as coisas físicas. Pastora, mas eu tenho que me preocupar com a minha família, lógico, eu tenho que me preocupar com o negócio, lógico. Só que eu estou dizendo para você com todas as letras, no momento que você se preocupar mais com as coisas espirituais, as físicas vão acontecer naturalmente. Porque é um rio, lembra do rio? Lembra a história dos 4 rios? Do rio do Éden, que se dividia em 4 rios, aleluia, que flui para que supra todas as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida, aleluia. O rio que cuida das coisas físicas, ele também flui, mas ele flui naturalmente quando nós buscamos as coisas espirituais. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos uns minutinhos, antes de você vir à frente. Por favor, se você puder, aleluia, fechar os teus olhos, Andaramandacaia, sobre de Candarábia, sai, aleluia. Se você puder fechar os teus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui, elas não saem de uma cidade para outra para ouvir uma palavra assim: receba, aleluia, tua vitória está chegando, Deus está fazendo. É lógico que Deus está fazendo, de certo que Deus está sentado num trono sem fazer nada, aleluia. Tem gente que sai de uma cidade a outra e vem aqui porque precisa, porque anseia, porque quer mergulhar, porque entende que tem águas mais profundas, porque entende que tem, meu Deus, que Deus tem Andaramandacaia, sobre de Candarábia, sai, que tem algo mais profundo, que tem outro tipo de alimento. O Senhor hoje Ele está nos ensinando estrategicamente como mergulhar em Deus. Pastora, eu só consigo andar com água pelo tornozelo. Tem uma coisa que eu aprendi essa semana mais do que eu já sabia, é respeitar. E eu vi centenas de pessoas normais, trabalhadores normais, assim, de tênis, camiseta, alguns até sujos da indústria, correndo para a casa lotérica para pagar as contas. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Okay. Vou falar com todas aquelas pessoas que vivem de salário, que não vivem de porcentagem, porque ainda tem bastante gente aqui que vive de salário. Aleluia. Eu vi muitas pessoas entrando na casa lotérica para pagar as contas. Eu parei no meio do shopping e eu tinha vontade de me ajoelhar e começar a chorar, mas o shopping estava lotado. E eu falei, mas vão me prender aqui, não é Caxias, não me conhece? Aleluia. Mas eu tinha vontade de me ajoelhar no meio do shopping e começar a chorar e gritar. Porque o Senhor falou comigo, tá vendo, Paulo? Existem centenas de milhares de pessoas que são assalariadas. E elas são mais corretas do que milhares de pessoas ricas. Eu falei, é verdade. Eu já fiz cobrança. Eu já trabalhei fazendo cobrança na rua. Os que mais me pagavam eram os assalariados. Os que recebiam mais não me pagavam. Não tinha jeito de eu cobrar aquelas placas. Quem está me ouvindo? E eu estava lá e o Senhor falou assim, tá vendo, Paulo? Eu falei, é. E o Senhor falou assim para mim, mas as pessoas não valorizam os assalariados. Daí eu falei, então o Senhor fala tudo que o Senhor quer falar. Daí o Senhor falou assim, a minha visão não é como a dos homens. Cada pessoa, independente da classe social, independente do grau de estudo, independente do extrato bancário, todas elas são importantes para mim. Todas elas.
Em todos os setores da sociedade, eu tenho pessoas corretas, eu tenho pessoas idôneas, eu tenho pessoas aleluia, que pagam as contas, que são responsáveis em todas as áreas da sociedade. Mas a minha vontade de chorar era por quê? Porque existem centenas de pessoas em altares, pregando a palavra que deve para Deus e todo mundo. Milhares de pessoas dentro das igrejas que não lutam para limpar o seu nome. Milhares de pessoas dentro das igrejas que o negócio delas não é pagar conta. O negócio delas é esperar caducar. Isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter. Isso é falta de caráter. Quem está me ouvindo? Uma pessoa que não tem caráter não vai mergulhar. Uma pessoa que não tem caráter não vai mergulhar. Porque tu tem que ter prioridades na tua vida. E uma das prioridades da tua vida tem que ser caráter. Deus está descortinando algumas coisas sobre o profeta nesses últimos dias comigo, que eu vou dizer, é meio violento. Muita gente nunca mais ia pegar no microfone aqui nessa casa, pois piorou depois dessa semana que nós passamos orando. Porque Deus começou a falar comigo muito sobre caráter do profeta. Tem gente que manipula pessoas para ter alguém para pagar as contas dele. Eu quero dizer para você, aleluia, nunca vão mergulhar. Tem gente que manipula pessoas, aleluia, para ter alguém para pagar tuas contas. Eu vou dizer para você, nesses dias Deus vai fazer uma limpa. Agora sim, se você puder fechar os seus olhos.